Agora vamos de mais uma história para todos vocês. Nessa história eu quero contar um pouco da trajetória de vida de Luizinho. Luizinho era de uma família pobre, né? Morador ali da região de Cacilândia, Mato Grosso do Sul. Era ele, né? Ele, seu pai, sua mãe e uma irmã, né? Eles tinham um sítio ali no município de Cacilândia, né? Ali perto da Furna Azul, aquelas bandas ali. E eles viviam daquele sitinho, né? Ali o pai dele engordava um porquinho, criava umas galinhas, uma vaquinha de leite. Ia vivendo, né? Naquele tempo, isso aí foi lá para os anos 70, 1970, naquele tempo eles não viviam muito bem, estava passando necessidade às vezes, né? Porque a renda do sítio era muito pouco. E Luizinho era um rapaz assim de uns 18, 19 anos, um menino trabalhador, e ele servia de fazenda assim, ó, ele fazia de tudo, sabe? Menino muito inteligente, sabe? Todo serviço que você colocava ele para fazer na fazenda, né? Porque ele sempre trabalhava para a fazenda ali, né? Ele fazia. Aí falaram para ele, né, que lá na região, lá para o lado da Serra das Morangas, município de Inocência, parece, perto do lado do Paraíso, tinha uma fazenda lá, que estava abrindo uma fazenda lá, um fazendeiro, né? Estava precisando de funcionário. E lá era uma fazenda muito grande, sabe? Era uma fazenda, tinha mais ou menos uns 500 alqueiros formados, tudo passo, já tinha uns 2 retiros, né? E tinha mais uns 600, 700 alqueiros para formar. Estava formando. E Luizinho chegando nessa fazenda, né? Ele chegou na fazenda, assim, ao entardecer. O fazendeiro estava lá com seus peões, né? Tinha três peões, 3 vaqueiros, né? Estava na remanga lá, fazendo umas apartações. Ele chegou, né? Deu de casa, cumprimentou o fazendeiro, cumprimentou todo mundo ali. O fazendeiro perguntou o que ele queria. Ele falou, não, eu vim aqui procurar serviço para trabalhar. Eu estou precisando trabalhar, estou desempregado, né? E nessa fazenda, como eu disse, era uma fazenda muito grande, né? Já tinha uns 500 e poucos alqueiros formados, né? Já tinha 3 retiros dentro da fazenda, sabe? Cada retiro tinha um capataz e mais 3 peão, né? E tinha também, porque estava abrindo, né? Tinha vários tratores, tinha trator CBT, Massifer, Valmet, tinha 3 D7B Fiat Alice e tinha duas máquinas, né? D14, que aquelas 2 máquinas D14, eles iam quebrando de correntão, porque lá no Mato Grosso do Sul, lá é um cerradão, sabe? Né? Um cerradão baixo, eles quebrava e ripiava, sabe? E as máquinas da 7B enleirando e os tratores vinham atrás gradeando, né? E aqueles passos que já estavam formados, já tinha trator roçando. Então ali tinha vários funcionários, né? Tinha pá carregadeira, tinha caminhão, né? Tinha peão, aqueles peão também que catava raiz, fazia serviço braçal. Era uma fazenda, tinha bastante funcionário. Tinha um barracão, né? Onde guardava os maquinários. Tinha oficina muito boa. Tinha até bomba de gasolina, bomba de álcool. Porque esse caminhão, ele comprava aquelas carretas fechadas para abastecer a fazenda para trabalhar no maquinário, porque tinha bastante maquinário, né? Acho que era 5 trator, né? 5 máquinas de esteira, caminhão, pá carregadeira. Então ele consumia bastante óleo, consumia bastante combustível, né? Era uma fazenda muito grande, né? E naquele tempo, poderia desmatar da largura da boca, só podia desmatar, poderia fazer represa. Às vezes tinha um córrego assim, uma nascente, né? Já o fazendeiro já mandava fazer uma represona lá
não dava nada, né? Não é que nem hoje, que hoje tem as exigências, né? Do IBAMA, né? Da FEMA, que não pode desmatar. E fazendeiro também, naquela época, quem colocava preço dos peão no serviço era o fazendeiro. Não era que nem hoje, né? O peão chega para trabalhar, né? E então, o peão já pergunta quanto tá pagando, né? Por mês, quanto tá pagando, né? A hora. Não era que nem antigamente. Antigamente o cara trabalhava, o fazendeiro punhava preço, não estava nem aí. O Luizinho chegou pedindo serviço, né? Aí o fazendeiro falou, escuta, o que você faz? Ele pegou e disse assim, ó, eu faço de tudo, serviço de fazenda, eu não escolho serviço não, eu faço de tudo, né? O fazendeiro olhando nele, que se tratava de um rapaz, né, bem vistoso, um rapaz de boas aparências, né, um porte físico, assim, tava grandão mesmo, sabe, forte, né, um físico forte, né? E o fazendeiro vendo aquele rapaz, interessou por ele, porque ele falou que fazia de tudo, né, e viu que era um cara, tinha tipo de um bom trabalhador. E o fazendeiro sabe, né, que ali aquele peão que tinha ali, né, um era tratorista, outro era vaqueiro, outro era maquinista, outro trabalhava no caminhão, outro para carregadeira e cada qual no seu, né. E o Luizinho falou que fazia de tudo. Aí o fazendeiro pegou e falou assim, ó, eu não estou muito até interessado, porque meu quadro de funcionário está completo, né? Mas já que você está falando que faz de tudo, você me interessou. Porque peão, para mim, tudo é igual. Peão chega aqui e fala que é vaqueiro, que faz, né? Faz mais alguma coisa, mas no fim, o vaqueiro só quer andar a cavalo, tratorista só quer trator, maquinista só quer ficar em cima da máquina, né? E você está falando que faz de tudo, me interessou, mas com as condições. Se você quiser trabalhar comigo, eu te dou serviço para 30 dias. Eu não vou te pagar nada. Nesses 30 dias é o tipo de uma experiência, de um teste, né? Se eu ver que você serve, que você faz de tudo mesmo, conforme você está falando, eu te contrato, né? Mais um mês você vai trabalhar de graça. Luizinho, né? Porque já estava precisando, já tinha vindo de longe, né? Para trabalhar. Pensando ele, falou, tá bom, eu aceito trabalhar 30 dias aí sem ganhar nada, né? Aí o fazendeiro já falou, né? Já pôs ele de tarde lá para dormir num quarto lá no alojamento, né? E já falou para ele, amanhã seu primeiro serviço é ajudar a tirar leite. E ali tinha 3 vaqueiros, aqueles vaqueiros estavam... Eles tiravam 200 litros de leite, amarrava mais ou menos umas 85, quase 90 vacas, né? Aí no dia cedo o vaqueiro levantou, o Luizinho também levantou junto, né? E partiu para o curral. Começou a tirar leite. Aí pegou um tambor de 50 litros para cada retireiro. Um pro Luizinho, separado. Aí você só via vaqueiro, rapaz, dar chute na cabeça de bezerro. Para você que nunca tirou leite, né? Esse chute, o que significa? Porque aqueles bezerros que vinham na porteira, quando o vaqueiro via que a mãe do bezerro era bardosa, era brava, né? Ou se não era dura, ele chutava a cabeça. Só pegava as vacas mais molas, que as duras, que as bardosas, ia ficando só pro Luizinho, que na hora que ela abria a porteira, o que vinha já ele sortava. Aí chegava lá, ele metia a peia, né? Para piar a vaca, metia os pés, muitas vezes virava nos pés, investia nele, ele metia a corda. Metia a corda, amarrava no esticador lá no morão, né? E já vinha, piava e amarrava o bezerro, e amarrava na mão, a vaca pulava para cá, ele amarrava na cerca lá mesmo e metia a mão para cima. E era quase toda a vaca que ele sortava, a vaca não deixava amarrar, sem pôr a corda no pescoço. E aí ele, né? Chegou mim mesmo, porque ele era bom, era sacudido mesmo, sabe? E era bom mesmo na mueca, assim, para tirar leite. Rapaz, ele já sortava lá, já ia meter a peia, a vaca metia o pé, já investia, ele já metia o laço, amarrava no esticador e metia a mão para cima. O bicho era destemido. Olha, vaqueiro,
caboclo, trabalhador de fazenda, igual o Luizinho, de 1000 tem um. Ele era diferenciável mesmo, era destemido mesmo na lida da fazenda. Rapaz, quando aqueles vaqueiros ali, os latão dele estavam por meio de Luizinho, a escuma já estava no pescoço. E o fazendeiro sempre observando, né? Aí ele encheu o latão dele primeiro e foi ajudou a encher os dos outros e acabou de tirar o leite, foi lá para dentro, lavou as mãos, foi tomar café, tomaram café, né? Aí nisso o fazendeiro, né, já falou assim, ó, tem esse quintal para carpir aí, já meteu a enxada para cima, né? Trabalhou o resto do dia carpindo, sabe? Né? Aí no outro dia cedo, como sempre, ajudou a tirar o leite de novo, né? Como encheu o tambor dele primeiro. Aí tinha um rapazinho que só cuidava das tropas, né? Foi lá, pegou as tropas, né? Tratou das tropas, formou, escovou e na hora de pegar os cavalos. Aí tinha uma mulona bardosa lá por nome de loira. Rapaz, essa era bardosa. Aí já os peão falou, pega essa mula aí. Achando que ele ia, né? Não queria, assim, achando que ele não ia pegar aquela mula, sabe? Porque certamente ele já mandou pegar aquela mula, porque sabia que era uma mula puladeira, uma mula bardosa. E ele nem tinha, já passou o cabresto e montou nessa mula. Quando ele montou nessa mula, essa mula saiu pulando com ele, rapaz. E já meteu a taca para cima. A mula pulou até cansar e parou. Aí ele foi pro campo, mexeu, trabalhou o dia todo no campo, fazendo a partação, né? E o fazendeiro sempre reparando ele, né? Aí passou uns 3 dias mais ou menos, precisava fazer uma cerca lá na divisão de um pasto lá, né? Aí o fazendeiro perguntou se ele sabia fazer cerca de arame liso. Ele falou, é o que eu mais faço na vida. Aí chegou lá, ele já balizou a cerca, rapaz. Já colocou as estacas, né? Firmou as estacas com terra e já veio com motosserra, furou e já... Rapaz, com 5 dias, eles fez uma cerca lá, dividiu um pasto. Aí o fazendeiro sempre reparando, né? Aí, no 10º dia, precisou roçar pasto, né? Tinha um trator CBT lá, 2105. O fazendeiro falou para ele roçar, pegar aquele trator e roçar. Ele foi lá, deu umas 2 voltas, né? Aí ele viu que tinha bastante roçadeira, aquelas roçadeiras de rastão, né? Ele falou, fazendeiro, né? Inclusive eu não estou dando nome nos personagens dessa história, né? Estou dando nome só do Luizinho para não ter alguma contradição, né? Aí ele falou pro fazendeiro, você não incomoda de eu fazer do meu jeito? Porque eu sei roçar de um jeito. O fazendeiro, não, pode fazer. Aí ele pegou, né? Encostou o CBT lá dentro do barracão, que era um barracão muito grande, né? Pegou uma roçadeira, aquelas roçadeiras de rastão, pegou uma travessa assim, sabe? E soldou atrás da roçadeira, assim, né? E fez um engate em cada ponta, né? Fez um cabeçalho. Ele pegou e tirou as facas, molou das roçadeiras, engraxou, né? E no outro dia, ele gastou o dia todo para fazer isso ali. Aí no outro dia ele foi roçar, né? Engatou as 3 roçadeiras no CBT. O tratorista lá roçava o trator em terceira. E ele engatou uma quinta, rapaz. Trabalhou de quinta. Com aquelas 3 roçadeiras. Porque lá eram cerradas, assim, os pastos, né? Era muito limpo, né? Era formado de braquiária e só tinha aqueles matos da folha larga, assim, sabe? E ele chegou o ministrador de quinta, sabe? Roçando com 3 roçadeiras. Quando foi de tarde, ele estava com 10 alqueiros roçados. O fazendeiro falou, bicho, é bom mesmo, hein? Né? E aí passou um dia trabalhando ali, trabalhou uns 5 dias roçando, né? O fazendeiro estava testando ele, sabe? Né? E ele estava vendo, mas ele não estava nem tchum. Aí tinha os 2 D14, eles quebravam e arrepiavam aquele cerrado, um cerrado meio fraco, sabe? E um operador de uma máquina daquela ficou doente, foi para a cidade tratar.
E aí, o fazendeiro falou, rapaz, agora tá precisando de um maquinista. Ele falou, eu trabalho. Pegou aquela máquina e foi junto com o outro operador, né? Quebrando e arrepiando, né? Quebrou ali uns 4 dias e fez um taião muito grande, sabe? E ficou trabalhando ali, né? Eu sei que tudo quanto é tipo de serviço que mandasse aquele homem fazer, realmente estava confirmando, que ele falou que fazia de tudo, né? Aí tinha uns cavalos lá, uns cavalos manga larga, sabe? Uns putos, precisava amansar. Aí começou a montar nesses cavalos. Ele falou pro fazendeiro que tinha amansado cavalo. Que montar é fácil, duro é acertar, né? Domar o cavalo, não é de ver que ele domou, dentro de um mês, ele domou 3 cavalos do fazendeiro. Os cavalos não eram muito pulador, sabe? Manga larga. Ele montou nesses cavalos, né? E domou. E o fazendeiro estava gostando dele demais, né? Aí o fazendeiro terminou os 30 dias de experiência, né? Aí o fazendeiro chamou ele no escritório, né? Falou assim, ó, fala assim. Esses 30 dias que você trabalhou, eu fiquei reparando, né? Eu vou te pagar, porque até então, aqueles peão ali, um ganhava diarista, acho que ganhava 50 cruzeiro, naquele tempo era cruzeiro por dia. Quem trabalhava por mês ganhava 200, o que ganhava mais eram os operadores das esteiras, ganhava uns 500 mil cruzeiros por mês, sabe? Não, 500 cruzeiros por mês, né? Que ganhava uma mensalidadinha lá e ganhava por hora. E pro Luizinho ele pegou e fez e falou assim, ó, eu falei para você que eu não ia te pagar nada para você trabalhar 3 meses, um mês de experiência. Mas eu vi que você comprovou que você não é igual a esse espião meu aí não. Eu vou te pagar 2.500 conto. 2.500 cruzeiros, naquela época era dinheiro, hein? E você não vai ser só meu trabalhador, você vai ser meu gerente. O Luizinho não acreditou naquilo que ele estava ouvindo, sabe? E aí ele passou a ser gerente, sabe? E sempre nas horas dos almoços ali, nas horas de comer, que ficava ali, aquela peãozada ficava jogando charme para a filha do fazendeiro, porque era ele, a mulher dele e uma filha única, sabe? Jogando charme, o fazendeiro viu, e o fazendeiro falou batido assim para todo mundo. Falou, ó, o peão que engraçar com a minha filha, querer namorar minha filha, ou se mesmo, ou faltar com respeito, se quiser namorar, eu só mando embora, mas se faltar com respeito, eu mando matar. Porque eu não tenho filha aqui para casar com um peão não. Eu quero que você respeite a minha filha, porque vi que o peão estava jogando charme, porque se tratava de uma moça muito bonita, filha única do fazendeiro, né? Aí ele ficou trabalhando ali como gerente, vai daqui, vai dali. Aquele gado que esmarrava mais ou menos 85, quase 90 vacas para tirar 200 e pouco litros de leite, ele foi diminuindo, só foi amarrando aquelas vacas cruzadas, aquelas vacas assim, descendência de leite mesmo, sabe, holandesa, que é as tucurona, né, que é as vacas gira, que tinha aquele zubrão. Então ele falava para os peões, amarra essa vaca, amansa essa vaca. E foi sorteando aquelas Nelore que dava pouquinho, né? Rapaz, dentro de um ano, eles estavam amarrando 20 e poucas vacas, estava tirando quase o mesmo tanto de leite que tirava daquelas 80 e tantas, sabe? Né? Aí, por fim, ele selecionou umas 40 vacas, tirava 210, 220 litros de leite todo mês, sabe? Por dia, né? Aliás, não todo mês não, por dia. Sei que ele selecionou o gado, sabe? E aquelas vacas que dava pouco leite, ele foi soltando, aquelas vacas que depois na hora que ele soltou, de algum bezerro dava um cursinho lá, já dava remédio, porque ele entendia de tudo, daí ele parecia um veterinário, sabe? Aí o fazendeiro foi passear, né? Foi passear porque tinha um funcionário bom de serviço, gerente, porque o gerente daquela época só queria ser gerente, sabe? Trabalhava não, só queria mandar. E ele não, ele mandava, ele pegava no chifre do boi, sabe?
Ele era sacudido, sabe? O fazendeiro já começou, foi passear, já não cuidava muito ficava cuidando da fazenda, o fazendeiro pegava a mulher, a filha, ia passear, chegava, o serviço estava desenvolvendo do mesmo jeito, né? O taião lá que estava desmatando, já tinha bastante terra desmatada, gradeada, e que lá é só desmatava, né? Gradeava, os peão catavam a raiz lá, dava outra mão e já jogava semente, era só forma nova mesmo, sabe? Plantava braquiária, né? Plantava aquela mendiga para cavalo, né? Eu sei que esse Luizinho, né? Trabalhando lá, continua trabalhando e cuidando dos afazeres da fazenda, e o fazendeiro muito contente com ele. E a moça um dia se engraçou, ficou se engraçando com o Luizinho. E ele tirando, sabe? E o fazendeiro vendo aquilo. Que ele estava correndo da filha dele, sabe? E o fazendeiro chamou ele particular, falou assim, ó, eu vejo que você está rejeitando minha filha, e eu estou vendo que a minha filha está interessada jogando charme para você. Eu aceito seu namoro, às vezes você não está querendo por causa daquela conversa que eu falei. Ele falou assim, patrão, é verdade, já que o senhor falou que não queria, né? Então eu respeito o senhor. Mas já que o senhor está consentindo, né? Eu vou pedir a namoro. Aí pediu, começou a namorar, foi namorando, e com o tempo, né, de ver que acabou casando. Então aquele menino, Luizinho, que chegou naquela fazenda, que falou que fazia de tudo, realmente fazia mesmo, né? Começou a trabalhar, pegou a gerência e passou a ser herdeiro da fazenda, porque casou com a filha do patrão, né? Tá vendo aí? Essa é a história desse rapaz por nome de Luizinho, né? Espero que você que assistiu essa história do começo ao fim tenha gostado. Se você gostou, né? Se compartilha aí nos grupos de Zap Zap, dos seus amigos, da sua família. Se compartilha nos grupos de Facebook. Vamos espalhar as histórias caipira, as histórias de vida das pessoas, os caos caipira, né? Porque só assim essa juventude de hoje vai saber como é que era a vida de antigamente. Porque antigamente não tinha celular, não tinha internet, só tinha apenas um radinho, né? E as notícias, os causos, né, que acontecia, as histórias, as pessoas passavam a saber através de causos, assim, né? E às vezes acontecia alguma coisa ruim em cada região, né? Vamos supor, um assassinato, um roubo. Era sameado através de notícia, através de caos, né? As pessoas contavam, chegavam lá na frente, contavam, e assim ia sameando, né? É assim que era a vida de antigamente. Até mesmo os pais de antigamente educar seus filhos, era assim, contando caos, história, né? No fim das tardes se reunia, às vezes o pai sentava no rabo do fogão, né? Fumando um cigarrinho de fumo, né? Bebendo um golinho de café ali no bule, que naquele tempo era bule mesmo, né? E contando história, né? E os filhos, né? Já aproveitava contando história de vez em quando, meu filho não pode fazer aqui, isso não pode fazer aquilo. Era uma forma de educar seus filhos, né? Então, é conforme eu disse, você que ouviu essa história do começo ao fim, se você gostou, dá aquele like, aquele joinha, né? Aquele forte abraço e até a próxima.